A gente tem a informação do fechamento de embaixadas dos Estados Unidos em 2 países do Oriente Médio. Essa informação chega de onde? Kuwait, deixa eu aumentar aqui o zoom para mostrar para vocês. Esse território aqui de tamanho bem mais modesto, quando a gente fala de outros, olha, em comparação com o Iraque, que está aqui do lado, até com a Arábia Saudita, aqui ao sul. O Kuwait, que é o país que abateu sem querer os 3 aviões ontem dos Estados Unidos. Então, embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, fechada. E aí, enquanto continua esse enquadramento, eu subo para vocês aqui a Arábia Saudita, que aí é de um tamanho enorme. Aqui, ó. Todo esse território aqui abaixo é o da Arábia Saudita. Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita também fechada. Diego Pavão, o que sabemos sobre isso e qual é o medo principal dos Estados Unidos quando eles dizem, mais do que dizem, ordenam, fechem as portas? O que acontece neste momento? Bom, a grande preocupação nesse momento, Elisa, que é a preocupação do presidente Donald Trump, é justamente com a perda de vidas americanas em solo estrangeiro. Como agora a gente tem um Irã atacando lugares que representam os interesses dos americanos nessa região, as embaixadas se tornam alvos muito fáceis. E vale a pena a gente falar que embaixadas são alvos que podem ser atacados com pouca logística, são lugares fixos, podem ser atacados com drones, requerem pouca infraestrutura de aviões, pistas de pouso, podem ser simplesmente atacados com drones, como aconteceu em Riad, a capital da Arábia Saudita. Houve ali uma incursão de drones contra essa embaixada dos Estados Unidos na capital saudita. É um alvo muito fácil e muito natural para os iranianos agora atacarem embaixadas em várias partes do Oriente Médio. 2 embaixadas fechadas, Arábia Saudita e Kuwait. Vale a pena lembrar que o Kuwait abriga uma base importante dos americanos, uma base até que foi alvo de uma incursão. Foi exatamente no Kuwait que a gente teve as primeiras perdas de vidas americanas em solo no Oriente Médio. A gente tem agora 6 mortos naquele ataque. É uma espécie de base no Kuwait, uma base americana. E isso é muito importante para a questão da opinião pública, Elisa. Quando a gente tem mortes de americanos em solo estrangeiro, num conflito como esse, pode ser morte de militares, mas também de diplomatas que estão em embaixadas, e isso cativa muito a opinião pública e faz a opinião pública questionar o próprio presidente americano, dizendo o seguinte: por que precisamos de uma guerra que está matando americanos? Então, esse é o grande ponto quando se tem um ataque a uma instalação americana, seja ela uma embaixada com diplomatas ou mesmo uma base militar, como a gente viu no Kuwait. E também, a gente sabe, embaixadas são extensões do território daquele país que ela representa. Ou seja, um ataque a uma embaixada americana pode ser entendido como um ataque até o próprio solo americano. Falando sobre o número de mortes, para atualizar vocês, o Irã, as informações que a gente tem nesta manhã sobre eles usam as informações do Crescente Vermelho, que é um grupo humanitário que faz esse levantamento. Ontem nós falávamos em mais de 550 pessoas. E hoje a gente fala de quase 800 pessoas, 787. Esta é a informação divulgada nesta manhã, 3 de março de 2026, sobre a quantidade de mortes no território iraniano, que segue, como o Diego Pavão contou pra gente, atacando outras bases. E como o Diego também já nos explicou, e os nossos analistas, o Irã não tem o poderio militar capaz, né, Diego, de atacar diretamente os Estados Unidos, de enviar esse ataque aos Estados Unidos, lá para o outro lado do planeta, lá para o continente, né? Para a América, precisamente a América do Norte. Portanto, o que ele faz? Ataca Israel, ataca parceiros dos Estados Unidos, a exemplo do Kuwait. Só para fechar aqui a lista, Diego, porque eu citei vários países agora de manhã, também Emirados Árabes, que a gente teve informação de problemas. Já tivemos aqui também no Catar, no Bahrein. Também, vocês se lembram que a gente teve também registro aqui no Chipre. Então, a gente tem um mapa completamente rabiscado de guerra. Um mapa com registro de dor que nós acompanhamos desde a madrugada de sábado.